Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema, o bem e o mal. E como expositor, temos o prazer de receber o nosso amigo Ives Facuri. Ives é graduado em filosofia, palestrante há mais de 10 anos, autor do livro As Potências da Alma, um dos apresentadores do programa Espírita Bate-Papo do Bem na Rádio Minas, e é muito atuante nos trabalhos da doutrina espírita em Divinópolis e região. Portanto, Ives, seja bem-vindo e bom trabalho. Lembrando que o Ives está com a exposição do seu livro ali na recepção e no final ele vai fazer o autógrafo. Então, pessoal, quiser olhar, fica à vontade. Ives, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Uma satisfação para a gente poder estar aqui na noite de hoje, participando dessa noite de estudo, de reflexão, num tema que nos foi proposto, um tema bem complexo de ser trabalhado, né, o bem e o mal, mas é um tema necessário, que já existe uma certa tradição do pensamento na abordagem desse tema, e nós vamos aqui na noite de hoje tentar abordar da forma mais didática possível, né? Quando nós falamos do bem e do mal, nós estamos falando de uma ideia que tem agitado o pensamento humano durante séculos. É uma ideia que agita o pensamento humano durante séculos. Quando a gente vai falar de uma intensificação dessa ideia, num sentido mais popular do termo, nós vamos ter que nos remeter ao século III, depois de Cristo, em que um filósofo chamado Maniqueu, ele estabeleceu uma ideia muito enraizada até hoje na cultura ocidental, que é uma ideia que o bem e o mal são duas forças antagônicas do universo. Ou seja, o bem e o mal são duas forças naturais que se confrontam constantemente. E essa confrontação, de certa forma, ela resulta num padrão de relacionamento da humanidade que se divide entre o bem e o mal. Então, essa filosofia de Maniqueu, o chamado maniqueísmo, que é uma ideia de divisão entre o bem e o mal como sendo uma marca preponderante da vida universal, é uma filosofia que, de certa forma, ela se enraizou, ela se capilarizou em toda a cultura ocidental e que está aí até hoje. Porque, se a gente for parar para analisar, no âmbito de vida pessoal de cada um de nós ainda somos muito maniqueístas nas nossas relações. Nós ainda temos muito enraizado no nosso aparelho psíquico a ideia de uma divisão clara, determinada por forças maiores, de bem e de mal. Então, geralmente, nós nos colocamos do lado do bem, né? E nós observamos o mal no mundo e colocamos e atribuímos a esse mal como uma força universal da natureza antagônica ao bem. Então, existem até estudos que nos mostram, por exemplo, só para a gente dar um dado, de como ainda em grande medida nós somos maniqueístas, ou seja, nós dividimos a nossa visão de mundo entre bem e mal, de uma maneira simplificada. Quando nós observamos alguns estudos, eles indicam para nós um dado muito interessante para a gente refletir sobre isso, que eles indicam para nós que muitos gostos que a gente tem pela tragédia, o gosto que o ser humano tem de observar a tragédia, de observar o mal, a atenção demasiada que a gente dá para o mal, é uma razão psicológica de buscar anestesiar o mal que ainda existe em nós e que, ao nós vermos a tragédia humana, né, observada de fora, é como se fosse uma espécie de alívio em reconhecer que eu não sou tão mal assim. Então, existe uma razão psicológica, por exemplo, para a atenção demasiada a determinados telejornais
que passam aí, sem crítica a quem gosta de assistir, fica vidrado, mas tem telejornais que é só tragédia, assassinato, estupro, né? E uma série de coisas que não mudam nunca. Não mudam porque dá muita audiência. Se você liga determinado fim de tarde, determinado horário no final da tarde, várias emissoras daqueles canais da TV comum, né, várias emissoras estão transmitindo os telejornais mais ou menos com o mesmo conteúdo. Então, quer dizer, eles não estariam transmitindo se não desse audiência. E só dá audiência justamente pelo fato, e alguns estudos indicam isso, da atenção que muitas pessoas dão pela tragédia, pelo mal, como sendo uma espécie de razão psicológica para se sentir protegido. E para colocar o mal como sendo um mal distante de mim. Um mal distante de mim, que não faz parte da minha realidade interior. Então você veja que culturalmente, essa ideia maniqueísta de divisão do bem e do mal, ela se manifesta nas nossas relações, na nossa interpretação de mundo. Até politicamente é assim. Determinado padrão de pensamento, ou progressista ou conservador, todos eles, quem ali estão ou quem ali assim se posicionam, se reconsideram bons e o outro lado mal. Só que existe uma complexidade muito grande nessa relação entre bem e mal. E essa complexidade, ela começa a ser apresentada para a humanidade através de um outro pensador que veio depois do pensador chamado Maniqueu, que estipulou o maniqueísmo, que é o pensador Santo Agostinho, muito conhecido por nós. Inclusive, Santo Agostinho foi um dos espíritos que compôs a falange de verdade, do espírito de verdade, para se comunicar dentro das comunicações mediúnicas que Allan Kardec reuniu para compor a codificação. Então, Santo Agostinho, ele que se inquietava muito com a ideia do maniqueísmo, né? Ele na sua adolescência ele era maniqueísta, porque a própria igreja ela tinha se contaminado dessa visão. E Santo Agostinho ele se inquietava por quê? Porque ele dizia o seguinte: Deus, como sendo soberanamente justo e bom, e aí nessa reflexão dele ele se aproxima muito daquilo que o Espiritismo propõe, ele reflete o seguinte: Deus, como sendo soberanamente justo e bom, ele jamais poderia ter criado o mal. Porque parece para nós uma ideia contraditória. Vejamos bem, Deus, uma entidade soberanamente justa e boa, como criador do universo. Se ele criou o universo, ele criou também o mal? Por que a gente observa tanta crueldade do mundo? Essa é uma interrogação válida. Porque é uma interrogação que incomodava até mesmo Santo Agostinho, né? Que viveu por volta do século IV, se eu não me engano. Então, essa ideia de que Deus é bom e existe uma contradição, uma incompatibilidade entre um Deus soberanamente justo e bom com o mal que a gente pode perceber no mundo, foi alvo de uma inquietação de Santo Agostinho. E aí, ele, muito refletindo acerca dessa questão, sendo inspirado também, evidentemente, pela providência divina, porque todos esses espíritos que representaram a construção do pensamento humano, de certa forma, eles tiveram auxílio do mais alto, na colaboração com a grande jornada da humanidade, jornada evolutiva da humanidade. E aí Santo Agostinho, ele concebe uma nova teoria que rompe com o maniqueísmo. Porque ele diz o seguinte: Deus não pode ter criado o mal. Então, o que há nesse processo que explica a razão do mal do mundo, nada mais é do que a ausência do bem construída pelo livre-arbítrio concedido por Deus ao homem. Concedido por Deus ao homem. Então Deus criou o homem, mas também o dotou de livre-arbítrio, possibilitando escolhas na vida que o aproximasse de Deus ou então o distanciasse.
Então é justamente por esse fator de liberdade relativa que Deus concedeu à sua criatura, a cada criatura, que ele conseguiu explicar e romper com a ideia do maniqueísmo, da simples divisão entre o bem e o mal, numa compreensão mais universal. Então, Santo Agostinho, na verdade, a grosso modo dizendo aqui, porque é claro que a filosofia dele é muito mais complexa do que essa, do que isso que eu estou querendo dizer aqui, mas Santo Agostinho ele diz o seguinte: o mal não existe, o que existe é o bem por se fazer, o bem ainda não feito, e esse bem ainda por se fazer é o que caracteriza muitas vezes a nossa interpretação do mal, daquilo que é mal. Então, essa ideia, ela está muito atrelada com a ideia da doutrina espírita. Por quê? Porque essa ideia corresponde aos diferentes graus de consciência que a criatura humana se encontra. Graus de consciência mais animalizados, que vão justificar determinados comportamentos muito mais próximos de um ponto de partida do que de um ponto de chegada. E vocês vão encontrar também consciências mais dilatadas, mais propensas ao bem, dentro de experiências vividas pelo espírito, no aproveitamento das oportunidades que as suas sucessivas reencarnações pôde proporcionar a ele, e pôde por ele ser aproveitadas. Então, é tudo uma questão de mais oportunidade aproveitada e menos oportunidade aproveitada das experiências que nós vamos vivenciando ao longo do caminho. E a pergunta 114 do Livro dos Espíritos, ela vem exemplificar muito bem essa questão, porque Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos naturalmente são criados bons ou maus, ou eles se melhoram? E a resposta é: os espíritos, eles se melhoram constantemente, passando de uma escala inferior para uma escala superior. E aí vem na pergunta 115 ou 116, se eu não me engano, e Allan Kardec pergunta o seguinte: há necessidade para evoluir dos espíritos passarem pelo caminho do mal? Então, veja bem que essas duas perguntas fazem conexão uma com a outra. Pergunta 114 diz que os espíritos eles vão se melhorando, passando de uma escala inferior para uma escala superior. Aí a pergunta 116 fala o seguinte: essas escalas inferiores, elas são necessárias? Ou seja, o caminho do mal, ele é necessário para o espírito evoluir? Ele passar pelo mal? E aí a resposta é não. O espírito não precisa passar pelo mal, mas pela ignorância. Ou seja, existe uma grande diferença entre o mal e a ignorância. Muitas vezes as pessoas interpretam o seguinte: não, o mal não existe, o que existe é a ignorância. Errado. O mal existe, André Luiz diz que o mal existe, Allan Kardec diz que o mal existe no Livro dos Espíritos, então o mal existe sim. Mas um caminho que é inexorável a todos nós não é necessariamente esse mal que existe, mas a ignorância. Porque os espíritos lá atrás, na sua origem, a grande marca que lhes foi atribuída através da criação foi o quê? Simples e ignorantes. Ou seja, todo um caminho a ser construído de aquisição de valores, de aquisição de conhecimento ao longo do processo evolutivo. Então, essa falta, ela existe em função da ignorância. Agora, a maldade já é uma outra coisa. A maldade, ela já representa um grau de consciência não mais ignorante, mas que não abriu mão de um egoísmo ainda muito excitado e se sobrepondo a qualquer outro tipo de valor que o indivíduo possa cultivar. Aí é o mal. A ignorância não é necessariamente o mal. Tá certo? Aliás, o mal ele necessita de um certo grau de consciência para acontecer. Porque enquanto o mal é feito como produto da ignorância, a providência divina compreende muito bem. E
compreende o mal também feito por uma certa lucidez. Mas o que eu estou querendo dizer é que as etapas que antecederam a nossa condição atual, elas foram marcadas pela ignorância, que de certa forma reproduziram determinada cultura, reproduziram determinados comportamentos, que foram a condição de determinadas épocas. Foram condição de determinadas épocas. Então vamos dar uma analisada histórica, só para que a gente possa compreender. E esse exemplo eu costumo dar sempre que o assunto é esse. Se a gente for pegar e fazer uma retrospectiva pequena, 2000 anos atrás, né? E eu falo uma retrospectiva pequena porque esse tempo, ele considerado de uma maneira espiritual, ele é um tempo muito mais relativo. André Luiz diz o seguinte: uma existência é um ato. Ali no prefácio do livro Nosso Lar, o corpo uma veste, o século um dia, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Ou seja, André Luiz está dizendo com isso aí que a transitoriedade da vida material e a compreensão do tempo é muito diferenciada daqueles que já estão no plano do espírito. Então, para nós, você fala assim, vamos voltar um pouco no tempo, 2000 anos. Nossa, mas não é um pouco não, é muito. Mas em relação ao tempo compreendido do ponto de vista espiritual, é muito pouco. Então, quando a gente volta 2000 anos, a gente vai ver que muitos acontecimentos eram culturalmente aceitos pelo um grau de ignorância muito grande, não necessariamente de maldade, da sociedade que marcou uma época. Quer ver? Um exemplo que eu costumo sempre dar é o seguinte: era muito comum, a semelhança de hoje em dia, quando nós nos reunimos com familiares, num dia de domingo, para almoçar, para assistir um filme, era muito comum na época de Jesus, famílias de patrícios da época, que era aquela classe abastada da época, se reunir para almoços de domingo e estarem em torno de uma mesa com anciãos, com crianças, jovens e adultos almoçando, e ao lado dessa mesa de almoço uma rinha com dois seres humanos se degladiando, com dois gladiadores. Quer dizer, era como se fossem coliseus particulares que existiam dentro das casas dos nobres da época de Jesus. Isso está muito bem exarado no livro Há 2000 anos. Então, se reuniam em torno de uma mesa, do lado uma rinha, dois seres humanos, cada um com uma espada e um escudo. Eles ficavam assistindo aquele espetáculo. Quando um matava o outro, a família parava de almoçar, aplaudia, parabenizava. Assim como hoje um time seu faz um gol, você comemora. Naquela época, um ser humano matava o outro, a pessoa parava de almoçar e comemorava como se hoje em dia se comemora um gol. Naquela época, esse caldo cultural, ele era normal, era da cultura, não era maldade, era um momento específico de ignorância. Era um momento específico de ignorância. Então é isso que eu estou querendo dizer. A maldade já é diferente. A maldade já é quando se tem percorrido todo um caminho na aquisição do conhecimento, todo um caminho no conhecimento de valores responsáveis por nos tornar pessoas melhores. E mesmo assim, existe uma cristalização em atitudes menos dignas. Ou seja, tudo isso que foi adquirido não promove nenhum tipo de mudança. Aí há a maldade. Porque a pessoa já ganha consciência da sua responsabilidade e mesmo assim faz o mal. Age como ignorante. Age como quem não tem conhecimento. Isso é maldade. Isso é maldade. Porque o mal feito na época de Jesus era um mal praticamente instintivo, de uma sociedade ainda muito animalizada. Você não pode cobrar a responsabilidade de um cachorro com raiva que te morde, a mesma responsabilidade de um ser humano que te dá uma facada. Por quê? Porque o cachorro ele te mordeu e ele não vai assumir responsabilidades espirituais pela mordida. O cachorro ele não é cruel porque ele te mordeu. Por que ele não é cruel? Porque ele agiu por instinto. Agora, o ser humano que te deu a facada, ele tem uma consciência diferente do cachorro. Então, é isso mais ou menos que eu estou
fazendo uma analogia para a gente compreender a diferença da ignorância, que está mais atrelada ao instinto, da razão, que está mais atrelada à nossa amorosidade, aos nossos sentimentos superiores. Então, quando a gente vai compreendendo toda essa escalada de evolução, nós vamos compreendendo que etapas históricas da humanidade, elas foram marcadas por determinados comportamentos coletivos que não representavam necessariamente maldade. Então, quando nós observamos, por exemplo, comportamentos hoje, dentro de tudo aquilo que a gente já sabe, mas comportamentos ainda muito próximos desse passado animalizado, aí nós podemos caracterizar como sendo maldade. Aí é uma opção do Espírito. Aí é uma opção do Espírito. Não é uma fatalidade histórica como a ignorância, mas é uma opção. E nem todos os espíritos precisam passar pelo caminho do mal. Nem todos os espíritos precisam passar pelo caminho do mal, mas através com o seu livre-arbítrio bem exercido, eles podem evitar esses tipos de comportamentos comprometedores, que denotam maldade, que denotam crueldade. Então essa é a grande diferença que nós trouxemos aqui na noite de hoje, para que a gente possa compreender. Porque quando nós falamos de bem e do mal, e principalmente do mal, que ainda é a preponderância do mundo de provas espirituais e expiações que nos marca, quando nós estamos falando do mal, nós estamos falando em grande medida de um reflexo de um passado de animalidade de todos nós, que não encontram, vamos dizer assim, o autocontrole nos impulsos que eles apresentam no presente, através dos arquivos do inconsciente que todos nós trazemos. Porque quando nós estamos falando dessa época de Jesus, nós estamos falando do passado de todos nós. Porque se nós somos reencarnacionistas, nós estamos aqui falando que esse povo animalizado da época de Jesus, éramos todos nós. Éramos todos nós. E a gente sabe que de uma reencarnação para outra, nós mudamos muito, mas nós ainda trazemos os arquivos do inconsciente das vivências que nos marcaram em experiências anteriores. E esses impulsos do inconsciente, eles podem ser sanados por nós através de um processo de consciência capaz de barrar esses apelos da nossa animalidade, ou eles podem ser, de certa forma, extravasados por nós, quando nós não reconhecemos a importância do autodomínio. Então, reconhecer a importância do autodomínio é, de certa forma, um fator essencial para que a gente possa dominar não o mal que existe no mundo, mas ainda a sombra existente em cada um de nós, que pode se manifestar de 3 formas possíveis. E aqui eu vou colocar 3 maneiras possíveis que o mal pode se manifestar através de nós. Uma maneira semiconsciente, uma maneira consciente e uma maneira inconsciente. Quando a gente fala de possibilidade de reproduzir o mal, nós estamos falando que essa possibilidade ela pode ser caracterizada dessas 3 formas. Como que é o mal semiconsciente que todos nós podemos reproduzir em alguma medida? O mal semiconsciente é o mal por reatividade. Aquele mal reativo. A pessoa, por exemplo, te agride, você agride de volta quase que no automático. Aí você fala assim, não, mas a pessoa me agrediu, então eu vou agredir ela também. Só que a sua agressão como uma reação não deixa de ser um mal. Não deixa de ser um mal também. E isso aí está muito bem explicado naquele episódio do Jardim das Oliveiras. Quando Jesus ele estava orando, prestes a ser capturado pelos soldados do Império Romano. Vocês estão lembrados desse episódio? Os soldados chegam, estavam Jesus e os apóstolos. Estavam Jesus e seus discípulos. E aí os soldados começam a chegar, perguntam quem é Jesus, e Jesus se apresenta. Quando os soldados vão capturar Jesus, alguns discípulos, e principalmente Pedro, que é o mais exaltado, ele pega uma espada, arranca a orelha do guarda, muito em função dessa reatividade.
desse mal que é o seguinte: te dei um tapa, você me dá outro. Ou seja, Pedro, se sentindo acuado pelos soldados, ele reage e ele comete o mal de uma maneira semiconsciente. Por quê? Porque o mal semiconsciente é um mal reativo. Então ele pega e arranca a orelha do soldado. Jesus o repreende, porque Jesus fala o seguinte: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, Jesus ele fala o seguinte: não vamos cair no mal reativo, no mal semiconsciente, porque esse é uma forma de reprodução do mal. E todas as formas de reprodução do mal, seja semiconsciente, seja consciente ou seja inconsciente, estão subordinados aos processos de causa e efeito, de ação e reação. Então, quando Jesus fala, embainha a tua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido, ele estava dizendo o seguinte: por mais que os soldados, de certa forma, nos firam, nos prendam, é melhor que sejam eles os algozes do que nós, porque Jesus já tinha uma compreensão da lei de causa e efeito. Ou seja, ele estava quase que dizendo para o Pedro o seguinte: não arranca a outra orelha dele, não, porque você acabou de perder uma. Falando com relação ao que a colheita futura de Pedro. Com ferro fere, com ferro será ferido. Então, se arrancou uma orelha, então não vai se comprometer mais, que isso aí vai voltar. É melhor com que eles se comprometam. Como Joana de Ângeles diz em uma das suas passagens, ela fala o seguinte: o mal que os outros me fazem, não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna mal. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Do ponto de vista espiritual, é assim que funciona. Tem um episódio, só para a gente poder ilustrar, para passar para o exemplo seguinte, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Eu não vou entrar especificamente aqui no enredo, mas tem dois personagens. Tem um personagem do livro, eu só fui compreender essa fala de Joana de Ângeles depois, quando eu li o livro Entre a Terra e o Céu. Porque quando eu ouvi que o mal que os outros me fazem não me faz mal, e o que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna mal, eu pensei assim: não, é claro que o mal que os outros me fazem me torna mal, me faz mal. Mas eu estava compreendendo de uma maneira materialista ainda. Eu não estava ampliando a minha percepção para as realidades espirituais em torno dessa questão. E eu só fui ampliar na leitura do livro Entre a Terra e o Céu, que tem dois personagens. Um primeiro personagem, ele toma veneno e desencarna em função do envenenamento, do autoenvenenamento. E tem um outro personagem que é envenenado. E ele desencarna através do envenenamento. Não do autoenvenenamento, mas do envenenamento. Chegam ambos ao mundo espiritual. O que tomou veneno, ele chega com seu organismo perispiritual todo comprometido em função do veneno que tinha ingerido, gerando a sua desencarnação. O que tinha sido envenenado, ele chega no mundo espiritual sem nenhum tipo de lesão no seu organismo perispiritual. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu? Os dois não ingeriram veneno? Independente de um ter sido envenenado e do outro tomar veneno, não foram os dois que ingeriram veneno? Que diferença tem? Por que um chegou lesado no seu aparelho perispiritual e o outro não chegou lesado? Porque o mal que eu faço, esse me torna mal. Aí eu fui compreender a lógica de Joana de Ângeles. O mal que os outros me fazem não me faz mal. Porque existe uma questão de relação consciencial nesse processo todo. Então, o que tinha tomado veneno, de certa forma, ele violou algo na sua consciência que plasmou realidades que ele teria que passar educativas para ele. E aquele que foi envenenado, não necessariamente ele sofreu desse processo, porque ele não violou as leis da consciência. Simples assim. O que faz com que determinados males nos abatam e outros não, é a nossa relação com a consciência. É a nossa relação com a consciência. Então, o mal
sendo reproduzido de uma maneira semiconsciente, através das nossas reações, podem nos comprometer também. Então, essa é uma forma da gente manifestar o mal. E temos que tomar cuidado com isso, porque geralmente nós somos, sim, pessoas muito reativas. Qual que é a diferença de uma pessoa ativa para uma pessoa reativa? É que a pessoa ativa, ela não deixa a sua ação ser condicionada pelo seu exterior. Ou seja, ela é autônoma, dona de si mesma. E a pessoa reativa é, de certa forma, a pessoa que escrava é das circunstâncias vividas, porque as circunstâncias vividas moldam o seu comportamento em função delas. Existe até uma frase de fundo de caminhão que certa vez eu li, que dizia o seguinte: minha educação depende da sua. Eu até desacelerei o carro e passei para a fileira do lado. Por quê? Esse negócio da minha educação depende da sua não funciona muito não. Por quê? Porque isso aí é agir por reatividade. O mal sendo exarado através de nós, quando a filosofia é essa, é um mal que ganha muitas possibilidades de ser extravasado. E se a nossa educação, se a nossa postura depender de como os outros nos tratam, se a gente partir para isso, a gente perde a personalidade. O nosso caráter ele vai ser um caráter deformado, porque toda pessoa tem uma educação diferente. Então, quer dizer, a minha educação vai ser tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais eu estou me relacionando. Então, não pode ser assim. Então, o mal semiconsciente é um mal que, de certa forma, ainda é muito presente dentro de nós. E existe o mal consciente. O que é o mal consciente? O mal consciente é quando existe um planejamento do mal que eu vou fazer. Então, já existe um processo de consciência, já existe um processo de planejamento, já existe todo um plano de execução do mal. Então, não é mais o mal por reação, mas já é o mal mais grave, porque é um mal planejado. É um mal em que muitas vezes o indivíduo sabe das consequências e do equívoco de incorrer naquilo, mas mesmo assim, por razões atreladas ao seu egoísmo, atreladas ao seu orgulho, aos seus interesses pessoais, ele acaba dando vazão àquele planejamento. Então existe o mal consciente, que já não é mais o mal semiconsciente e reativo, mas o mal daquele que sabe o que está fazendo. Porque todos esses espíritos que se encontram numa região inferior, e que, de certa forma, eles comandam grandes falanges de espíritos perturbados e perturbadores que atormentam a humanidade, esses espíritos são conscientes do processo que estão desenvolvendo. Vide o livro Libertação. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler o livro de André Luiz, Libertação, em que aquele espírito denominado Gregório, nas regiões inferiores, ele sabia perfeitamente do mal que ele estava fazendo. Ele tinha muito mais conhecimento de que muitos que estudam o Espiritismo. Ele sabia perfeitamente das realidades espirituais. Só que a rebeldia do espírito é tanta em se abrir ao novo de uma perspectiva futura e de espiritualidade plena, que ele acaba recuando no processo. Por medo, por revolta, por uma série de razões íntimas. Então, o mal consciente, ele existe sim, daquele que planeja e executa suas intenções inferiores. E existe o mal por omissão, que é o mal inconsciente. Tá certo? O mal inconsciente é o mal por omissão. Quer dizer, você não faz o bem, mas você também não faz o mal. Mas pelo simples fato de não fazer o bem, o mal decorrente da ausência da sua participação em um processo já é um mal reproduzido por você. A pergunta 642 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: para agradar a Deus, basta o homem não fazer o mal? Quer dizer, é o mal por omissão, é o mal inconsciente, né, que a gente acaba fazendo. Aí diz: não, é preciso com que faça o bem nos limites da sua força, porque todo o mal que haja acontecido, caso não tenha praticado bem, será de inteira responsabilidade. Então, quer dizer, o mal por omissão também acontece.
Está vendo? Como existem várias formas de exteriorização do mal que ainda é muito presente em nós e que muitas vezes nós perdemos a atenção para o mal que está fora e nos distraímos com relação ao mal existente ainda dentro de cada um. Então o mal por omissão, ele existe. Eu passei por um episódio que quase me comprometeu a existência todinha, essa atual existência toda. Porque eu lembro que na época eu tinha começado a fazer palestra, eu tinha começado a fazer reflexões assim, em centro espírita. E eu tinha de 18 para 19 anos de idade, e quando eu me propunha a falar, toda vez na véspera, 2, 3 dias antes da palestra, eu ficava pensando numa forma de faltar e de dar uma justificativa para não ir fazer a palestra. Sempre. Porque a tensão que tomava conta de mim, e eu nem sei por que eu encarei isso e estou até hoje. Porque a aflição que me acometia antes de falar em público era uma aflição terrível. Inclusive, é um dos maiores medos, né, da humanidade, já estudado pela psicologia. É o medo de falar em público, é o medo de passar pelo escrutínio da opinião pública, né? É o medo de cair no ridículo. Então, quer dizer, esse é um grande medo da humanidade. Então, toda vez que antecedia, que minha palestra ela estava alguns dias de acontecer, eu ficava pensando assim, será que eu vou arrumar uma febre? Será que eu vou arrumar uma dor de cabeça? Será que eu vou colocar minha mãe na jogada e falar que ela precisou de mim e não deu para mim ir? E dentro desse quadro, eu acabei desistindo muito, de muitos compromissos mesmo. Teve uma época que o pessoal até desanimava de me chamar. Então, assim, me chamaram certa vez para falar no Floramar, no presídio Floramar aqui. Eu tinha essa idade, 18 anos. E aí a secretária lá, o pessoal da direção me ligou. Na verdade não era a Floramar, não, era o Centro de Socioeducativo para Menores, né? Chamam de Florinha, né? Eu ia falar lá. E aí me ligaram e falaram assim, tem como você vir aqui falar de espiritualidade dia tal? E você não vai falar de espiritismo, mas você vai falar de espiritualidade de uma maneira geral para o pessoal que está aqui. Falei, não, pode agendar. E muito irresponsável, 18 anos de idade, não estou falando que toda pessoa com 18 anos de idade é irresponsável, mas no meu caso sim. E na véspera eu ainda morava com a minha mãe, e minha mãe costumava ser minha agenda ambulante. Os compromissos que eu esquecia, ela fazia questão de me alertar. Então eu estava dormindo, eu acordei um pouco antes do período que eu tinha programado para o celular despertar, acordei um pouco antes em função da ansiedade, né? Porque a gente fica tenso, cria expectativa, e acordei. Aí eu falei assim, acordei e falei, vou desligar o celular e vou dormir, continuar dormindo aqui. Desliguei o celular, e depois eu vou dar uma desculpa qualquer, porque eu não compareci na palestra. E aí eu desliguei o celular, coloquei lá do lado e fiquei dormindo. E aí eu fiquei torcendo para minha mãe não acordar, porque era uma palestra num domingo de manhã, e eu fiquei torcendo para ela não acordar. Aí, de repente, eu escuto um barulho no quarto dela, eu falei, não é possível, ela está levantando, ela vai me ver aqui. E aí eu fui e fingi que estava dormindo com mais intensidade, para ela poder se sensibilizar e me deixar quietinho. Só que nada disso, ela pegou, me cutucou, falou assim, ô Ives, levanta, você não tem um compromisso hoje? Aí eu falei assim, não mãe, eu estou muito disposto, não quero ir. Aí ela falou assim, mas que responsabilidade, esse compromisso está agendado durante muito tempo, você não pode fazer uma coisa dessa, você vai levantar aí sim. Aí eu falei, não, então eu vou. Né? Peguei, fui. Aí chegando lá na penitenciária, eu entrei e aí um episódio aqui, só um parêntese. Eu fui passando nos corredores e foi fechando porta e mais porta atrás de mim. E as pernas foram começando a tremer, porque eu estava entrando num lugar em que se acontecesse alguma coisa ali, eu estava absolutamente ferrado, né? Porque eu ia falar dentro da cela. Então foi fechando cadeado atrás de mim, cadeado. Falei assim, gente, eu não posso passar vergonha aqui não. Eu vou pedir para sentar aqui um copo d'água não, eu vou continuar. E fui, entrei, e aí a moça me explicou o seguinte, você vai ter que falar em 3 momentos. Você vai ter que falar para uma turma, depois para outra, depois para outra.
Fui e falei durante 3 horas, 1 hora para cada turma. E por que eu falei durante 1 hora para cada turma? Porque existem grupos lá dentro, gangues, né, que não podem se misturar, porque senão dá guerra, dá rebelião. Então é por isso que eu não falei para todo mundo de uma vez, eu tive que dividir meu discurso picado em 3 horas, assim, repartidinha. E aí, quando eu fui indo embora, depois de cumprir o compromisso, a moça que me chamou me agradeceu muito. Nossa, ainda bem que você veio. E ela colocou tanta ênfase no agradecimento, que eu acho que mediunicamente ela estava intuindo que eu não estava querendo ir, né? E aquilo ali era um reconhecimento do meu esforço para poder estar lá. E aí ela falou justamente isso. Você sabe por quê? Porque se você não tivesse vindo, esse pessoal aí, eles iam ficar no pátio durante todo o período que foi sua palestra, ociosos. Porque não tinha atividade para eles fazerem. Não tinha atividade para eles fazerem. Aí aquilo ali foi como se fosse assim, eu gelei a espinha. Por quê? Porque imagina se eu fico em casa, afinal eram grupos que não poderiam se encontrar, porque senão daria guerra entre eles e tragédia, certamente. E aí eu fico pensando, se eu estivesse em casa, não vou para a palestra, eu fico ali dormindo, minha mãe não me acorda, minha mãe me salvou nessa existência, né, por conta desse episódio e de tantos outros, ela não me acorda, eu fico dormindo, não vou, esses meninos vão para o pátio, começa uma briga generalizada, num momento que era para mim estar lá, desenvolvendo um trabalho, e um acaba matando o outro. No momento que era para mim estar fazendo uma palestra ali. Vocês acham mesmo que eu não teria nenhuma responsabilidade nesse processo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem alguns males que são decorrentes, não só da nossa ação, mas da nossa omissão. Quando nós não nos propomos ao cumprimento do dever, que é a grande ferramenta para a dissipação de todo mal, que possa nos acometer, que possa nos comprometer. Então, quando nós estamos falando agora já nos caminhos de dissipação do mal existente em nós, nós estamos falando de um processo agora de mais atenção aos deveres que a gente assume perante a consciência, perante nós mesmos, perante a trabalhos nobres que porventura nós possamos estar envolvidos. Então, quanto mais atenção a esses processos que a gente estabelece no cumprimento dos deveres da nossa vida cotidiana, menos chance a gente tem de incorrer no mal. Porque dever é diferente de outra postura íntima chamada querer. Nem tudo aquilo que a gente deve, a gente quer, mas se deve, precisa fazer. E nem tudo aquilo que a gente quer, a gente deve, e se não deve, não deve fazer. Então, o ser humano, ele é um dilema entre o bem e o mal que se digladiam não fora, através das forças que o maniqueísmo nos estabelecia há séculos, mas através de forças internas de um processo gradativo de purificação que todos nós estamos inseridos. E talvez hoje seja o momento de maior intensidade dessa confrontação interior, tendo reflexos exteriores também a partir disso. Jesus, ele já estabelecia para nós, no Evangelho de Mateus, uma passagem muito emblemática nesse processo de superação do mal e que marcaria uma época da humanidade. Jesus, ele diz o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Eu não vim trazer a paz à terra, mas eu vim atear fogo sobre a terra, e eu quero mais é que esse fogo se espalhe. Aí a gente pensa assim, quando a gente lê apressadamente os ensinamentos evangélicos, Jesus está fazendo apologia ao mal. Jesus está fazendo apologia à violência. Aquele problema da interpretação que a gente citou no estudo que a gente fez anteriormente aqui a essa palestra. Né? Problema da interpretação. Jesus, ele não estava incentivando o mal. Quando ele falou que não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada, ele estava falando simbolicamente de um momento evolutivo em que os conflitos íntimos, eles seriam mais acirrados,
marcando um período evolutivo nosso em que nós não nos contentaremos ou não nos contentaríamos mais com as sombras existentes dentro de nós. E essa espada é simbolicamente representada e explicada pelo apóstolo Paulo como sendo o símbolo do bom combate. O bom combate é aquele que se trava internamente e não externamente. Então, quando ele falou que veio trazer a paz, ele não veio trazer a paz, mas a espada. Ele veio trazer a espada do bom combate, que é o combate que marca aquele que já atingiu um patamar de consciência aprimorada e não se contenta mais com as suas imperfeições. Não consegue mais se acomodar em cima, sobre as imperfeições que ainda marcam a sua realidade evolutiva. A partir desse processo de conscientização, é que um trabalho de reforma íntima, ele começa a fazer mais sentido para nós. Ele começa a fazer mais sentido para nós. Porque tudo aquilo que foge às determinações do amor, como sendo um fio condutor da vida de todos nós, porque é esse mesmo fio condutor que conduz à vida universal, tudo aquilo que escapa dessas diretrizes, faz com que o indivíduo, de certa forma, se agite e se perturbe, não só hoje, mas em todas as épocas da humanidade. E aí, a pergunta 621 do Livro dos Espíritos traz para nós uma informação muito interessante, talvez seja a informação mais conhecida no meio espírita, porque a 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, a espiritualidade responde que está escrito na consciência. Beleza, as leis de Deus estão lá. E aí, uma das perguntas que eu me fiz quando eu li essa resposta pela primeira vez, foi a seguinte: mas se as leis de Deus estão na consciência, quais são os conteúdos que preenchem essa lei? Porque no direito a gente sabe que toda lei tem determinados itens explicativos daquela lei. Né? Existe um corpo teórico dentro de cada lei que explica a lei. A lei não é simplesmente um número no Código Penal, no Código Civil. A lei é todo um arcabouço teórico que explica determinado acordo social que não deve ser quebrado. E aí eu perguntei a mim mesmo qual seria esse acordo que não deveria ser quebrado dentro das leis de Deus que existem em nós. Qual que é o conteúdo dessas leis? E aí eu fui obter a resposta lá no livro Há 2000 anos, num capítulo intitulado O Messias de Nazaré. Nesse capítulo é relatado um episódio muito significativo para nós, porque é o episódio em que o senador Públio Lentulus se encontra com Jesus. Ele que não tinha se convertido ao cristianismo, a sua esposa Lívia sim, mas ele na condição de de senador do Império Romano, ainda não tinha se convertido ao cristianismo. Porém, uma angústia muito grande tomava conta do seu coração. Porque a sua filha Flávia, se eu não me engano, ela estava passando por um processo de enfermidade irreversível, em que todos os recursos da medicina da época já tinham sido tentados. Ainda mais na posição dele de senador, ele tinha acesso a esses recursos da medicina da época. Porém, a filha dele continuava num processo de adoecimento e de intensificação daquele mal que a acometia. E aí, Emmanuel, ele pensou o seguinte, Públio Lentulus, na verdade, uma das reencarnações de Emmanuel, ele pensou o seguinte: a minha esposa Lívia, ela já se converteu ao cristianismo e ela está me falando aqui, ela está me falando insistentemente que existe um homem que está curando as pessoas por aí. Então, como eu já tentei de tudo, eu vou ver se esse homem cura minha filha também. Então, ele estava naquela postura do materialista, que contraiu uma doença grave, e aí ele buscou todos os recursos da medicina, não conseguiu dar solução à sua enfermidade, e aí ele busca um tratamento espiritual. Já viu isso?
Às vezes a pessoa acaba fazendo um tratamento espiritual, mesmo não acreditando em Deus, mesmo sendo materialista, mas está fazendo um tratamento espiritual porque já tentou de tudo, não deu certo, e ele acaba dentro de um centro espírita para fazer um tratamento espiritual para dizer a si mesmo que tentou de tudo, para não ficar com a consciência culpada. Então Emmanuel foi buscar a cura da sua filha com esse espírito. Eu vou lá porque eu vou tentar de tudo para curar minha filha. Eu não vou porque eu acredito, eu não vou porque eu acho que isso pode me beneficiar, mas eu vou para tentar curá-la. E aí, ele encontra Jesus em torno do lago de Genezaré, uma região ali da Palestina, e quando ele encontra Jesus, aqui só um parêntese, ele descreve o olhar de Jesus, porque quando ele vem se aproximando, Jesus olha dentro do olho dele. E aí é uma cena linda do livro, narrado de uma maneira literária impecável, que Emmanuel descreve o olhar de Jesus, que foi algo que marcou. E aí a gente fica, como leitor, imaginando como seria olhar dentro do olho de Jesus. Qual seria o brilho do olho de Jesus? É uma coisa que a gente, como leitor, começa a refletir nessas entrelinhas que a literatura nos traz. E aí ele fala que uma coisa que impactou muito ele foi o magnetismo de Jesus. E ele estava ali todo disfarçado, ele não estava com as roupas de senador romano, ele estava com umas roupas comuns, porque ele não queria ser percebido. E aí Jesus, se antecipando a ele, começa a falar para ele quem era o verdadeiro. Ele estava falando para ele de um remédio que deveria ser destinado ao verdadeiro doente, que não era sua filha, mas ele. Olha que interessante. Jesus, ele não se antecipa para aquele senador falando da Flávia, sua filha. Ele se antecipa para aquele senador falando do senador, que estava ali, não era por acaso, é porque ele era o maior doente. A enfermidade da sua filha ia passar, mas a dele talvez estivesse mais enraizada. E Jesus começa a falar para ele sobre humildade, que era o remédio que ele mais precisava para o curar da sua doença, que representava um orgulho profundo dentro da condição social que ele estava representando naquela época. E Jesus começa a falar para eles de humildade, antecipando qualquer tipo de narrativa daquele senador. E enquanto Jesus está falando, Públio Lentulus está se questionando mentalmente: humildade? Que credenciais apresenta esse homem para me falar assim? Enquanto Jesus falando, ele estava pensando. Falando a ele assim: senador do Império Romano, revestido de todos os poderes. E enquanto Jesus estava falando, Públio Lentulus estava lembrando da cidade dos Césares, coberta de triunfos, coberta de glórias, cujos monumentos ele acreditava naquele momento fossem imortais. Jesus, percebendo os pensamentos daquele senador, lhe responde dentro das conjecturas mentais que ele estava cultivando: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras, de um dia, porque todos os sábios, assim como todos os guerreiros, serão chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas leis serão transformadas por outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas, prossegue Jesus, serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Quando Jesus, através dessa narrativa, revela que o conteúdo da lei de Deus é o amor, a gente começa a entender melhor determinados processos. Determinados processos de causa e efeito, determinados processos do porquê não fazer o mal. Porque se existe uma lei universal, como Jesus já nos orientou, essa lei é o amor. E tudo aquilo que vem a escapar
dessa linha condutora à nossa felicidade futura é um desvio no caminho que nós, invariavelmente, em algum momento, precisaremos corrigir. Então, eu espero que o tema tenha sido bem colocado, agradeço a paciência de todos, desejando a todos muita paz e que Jesus nos abençoe.